Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos ler um texto, João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 13. João 5, do 1 ao 13. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata, ou Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" Ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." No mesmo instante o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso os líderes judeus disseram a ele: "Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama nesse dia." Ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande." Eles perguntaram: "Quem é o homem que mandou você fazer isso?" Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Amém, meus amigos? Vocês podem se assentar, por favor. João é o último evangelho a ser escrito. É um dos últimos livros do Novo Testamento. Quando João escreve o evangelho dele, todas as cartas de Paulo já haviam sido escritas. Quando João escreve, todos os apóstolos de Jesus já tinham morrido, exceto ele. Só ele sobrou, só ele estava vivo. João tem uma didática no evangelho e ele quer, o foco principal é mostrar que Jesus Cristo é Deus. Já no primeiro século havia um problema muito sério das pessoas considerarem que Jesus não era Deus. Havia uma corrente chamada gnosticismo, a gente não tem tempo de falar sobre isso, mas as pessoas acreditavam que Jesus não era Deus. Então a máxima do evangelho segundo João é provar, é mostrar, é apresentar Jesus como Deus, o Deus verdadeiro. É por isso que já no começo ele diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O verbo tabernaculou, tomou habitação entre nós. Então o objetivo de João é mostrar que Jesus é Deus. Durante o evangelho nós vamos ver uma forma de escrita e uma constância em apresentar ele como Deus. O número 7 é o número na tradição hebraica, judaica, como sendo o número que aponta para Deus. Então nós vamos ver ao longo do evangelho 7 momentos que Jesus faz uma declaração considerada apropriada somente para Deus: eu sou. Essa declaração, ego eimi, é destinada somente a Deus para o judeu. Em 7 momentos Jesus diz eu sou no evangelho escrito por João. Além de dizer eu sou, ponto final, ele diz em 7 oportunidades eu sou um predicado, alguma coisa. O que Jesus diz? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Além de dizer no evangelho de João 7 vezes eu sou, ele diz 7 vezes eu sou alguma qualidade. Então o João ele está querendo demonstrar para o seu leitor que Jesus é Deus. Além de dizer 7 vezes eu sou, dizer 7 vezes eu sou com alguma qualidade, ele faz 7 milagres no evangelho de João. Até a ressurreição de Jesus,
são mencionados 7 milagres. Ele transforma a água em vinho, que é o primeiro milagre público de Jesus. Ele cura o filho de um oficial romano. Ele cura o paralítico do tanque de Betesda, que é a máxima da pregação dessa noite. Ele multiplica pães e peixes. Ele anda sobre o mar. Ele cura o cego de nascença e ele ressuscita Lázaro. Se você for olhar, são mais de grupos de 7 alguma coisa. Os escritores sagrados foram completamente influenciados pelo Espírito de Deus. E é importante a gente entender que João quer apresentar Jesus como Deus. No primeiro capítulo, nós vemos o batismo de Jesus. No segundo capítulo, nós vemos a transformação de água em vinho, que é o primeiro milagre público, é a exposição. Jesus está se mostrando às pessoas, e a primeira coisa que ele faz é transformar água em vinho num casamento. Em João 3, Jesus tem um encontro pessoal, e isso não é comum nos outros evangelhos. A maior parte dos evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, não contam encontros pessoais de Jesus. Em João 3, Jesus encontra com Nicodemos, que é um homem religioso, fariseu, conhecia a doutrina da religião, os costumes, a roupa certa, o dia certo, o jeito certo, sabia falar com os dialetos da religião. Ele é religioso, ele está preso naquilo. Ele quer ter um encontro com Jesus, mas ele propõe um encontro à noite, porque ele não quer ser visto pelas pessoas. E Jesus aceita. Perceba como Jesus está disponível a baixar no nosso nível. Quantas vezes a gente quer moldar Jesus, e Jesus é sensacional, né? Ele está disponível a descer no nosso nível para tratar com a gente. Então perceba, primeiro encontro particular de Jesus, um homem religioso que está preso às suas tradições. Segundo encontro, João 4, Jesus fala com a mulher samaritana. É uma mulher que está presa em seu passado, emocionalmente instável. Ela não quer falar com Jesus, é Jesus que vai ao encontro dela. Nicodemos não consegue compreender a linguagem de Jesus. A mulher samaritana também não. Jesus fala, eu tenho uma água para te oferecer. E ela fala, mas o senhor não tem balde. Perceba que a didática da conversa de Jesus com Nicodemos tem semelhanças, tem ligações com a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ambos estão presos em suas tradições. A mulher pergunta para Jesus, qual que é o lugar certo de adorar? Nossos pais adoravam aqui nesse monte aqui. O judeu fala que é lá no templo. Aonde é o lugar certo de adorar? Ambos estão presos em suas tradições, suas convicções, suas crenças. João capítulo 5. Jesus vai por uma festa judaica. Jesus não morava em Jerusalém. Ele morou durante o seu ministério em Cafarnaum. Todo judeu frequentava Jerusalém, principalmente em 3 festas anuais, as 3 principais festas do judeu. Então você imagina o mapa de Israel e todo mundo saindo de casa e peregrinando em direção a Jerusalém. De várias direções do mapa, todo mundo vai afunilando, como se fosse um rio, engrossando o caldo e indo em direção a Jerusalém. A principal porta da cidade de Jerusalém é a Porta Dourada. É a porta central. Ali, todo judeu se apertava para entrar por essa porta. De acordo com alguns estudiosos, Jerusalém tinha nessa época aproximadamente 10.000 habitantes. O que é pouco se a gente for considerar com a realidade de muitas cidades hoje. No período de festas, eles calculam que tinha mais de 300.000 pessoas. Imagina um contingente 30 vezes maior do que a realidade costumeira da cidade. Então essas pessoas estão indo de a pé, todas migrando para Jerusalém, querendo entrar na cidade por essa porta principal, que é maior, que é mais larga, mais alta, mais bonita, que é a principal porta de Jerusalém. Jesus está com seus discípulos nessa entrada. Ele chama os discípulos para ir para outra. Jesus vai entrar em outra porta de Jerusalém. Ele entra na porta das ovelhas. A porta das ovelhas não é tão grande quanto a porta principal. Não é tão bonita.
não é tão chamativa, atrativa. Quem estava migrando para Jerusalém não tinha o interesse de entrar pela porta das ovelhas, porque a porta das ovelhas era uma porta de serviço. Entravam ovelhas por ali. Por aquela entrada as ovelhas entravam, depois elas passavam por um ciclo de banho, e aí iam para o sacrifício no templo. A porta que Jesus decide entrar é uma porta mais baixa, não é a mais bonita. Muitas pessoas, inclusive, tinham que se abaixar para entrar por ela. Não chamava atenção, é a porta de serviço, é a porta de trás, dos fundos. Jesus entra por ali, e eles dão de cara com um tanque. Esse tanque, que a Bíblia chama de Betesda, não é um tanque para dar banho em ovelha. Era um balneário mesmo. As pessoas tomavam banhos ali mesmo. Havia uma crença na época que os banhos que eram feitos ali eram banhos terapêuticos. Nesses dias de Jesus, há duas culturas envolvidas ali: dos romanos, que naturalmente construíam balneário em tudo quanto é canto, banhos públicos era comum entre os romanos, e os judeus, que também tinham banhos ritualísticos. Em 1888, numa escavação, ali, hoje, esse lugar chamado Betesda, tem uma igreja de Santana. Essa igreja, na escavação, eles descobriram uma fonte de uma água. Vertia água mesmo, saía água. Em algum momento foi construído um tanque, e neste lugar se aglomerava uma quantidade gigante de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Eram enfermos que a medicina não conseguiu ajudar, ninguém conseguiu ajudar, e eles tinham a crença de que esses banhos terapêuticos podiam de alguma forma ajudá-los a serem curados. Na versão que eu li, fala 5 portas, mas o original é 5 pórticos. Tem 5 galerias, uma espécie de uma garagem, imagina uma laje, para fazer sombra nas pessoas. Então são vários doentes e enfermos, muitos deitados, cansados, com fome. Essas pessoas se tornavam miseráveis, pedintes, não tinham trabalho, muitas vezes escanteado pela própria família, e na maior parte dos contextos. E aí Jesus sai da principal entrada de Jerusalém e vai para este lugar. Nenhuma pessoa saudável queria frequentar Betesda. Era lugar para pessoa doente, para pessoa enferma. O primeiro ponto dessa mensagem que eu quero apresentar para você é que Deus vai de encontro com você nas suas necessidades. Às vezes as pessoas não querem ir, nem querem falar a respeito disso, mas Jesus tem o prazer de ir ao encontro de você na sua necessidade. Muitos doentes, enfermos, coxos, paralíticos, eles ficavam debaixo dessa sombra para se proteger do sol. Havia um fenômeno que acontecia e as águas se movimentavam. Na crença judaica, eles acreditavam que era um anjo enviado por Deus que movia as águas, e o doente mais ágil, mais rápido, mais esperto, que entrasse primeiro na água, era curado. Existe uma discussão importante no meio acadêmico em relação ao que realmente esse texto quer dizer. A pergunta é: trata-se de uma crença judaica, uma superstição, uma crendice da época, ou realmente Deus enviava um anjo que movia as águas, e o paralítico mais ágil que entrasse conseguiria a sua cura? Se você tiver uma versão bíblica atual, a parte B do versículo 3 até o versículo 5, a sua Bíblia vai estar entre colchetes.
Se não tiver entre colchetes, vai ter um asterisco. No rodapé da sua Bíblia vai estar escrito assim: esse período de texto não é encontrado na maior parte dos manuscritos mais antigos. Entre o versículo, parte B do 3, até o 5, onde é explicado que um anjo descia e movimentava as águas, não é encontrado na maior parte dos manuscritos antigos. Nós temos 3 principais manuscritos: Códex Vaticanos, Códex Alexandrinos e o Sinaítico. Só encontra esse texto no Alexandrino. Existe um debate, uma discussão acadêmica, um entendimento de que quem explicou o fato de ter um montão de enfermo ali foi um copista. Na época não existia gráfica, então as pessoas copiavam o texto à mão. O copista explica que um anjo da parte de Deus descia e curava as pessoas. É interessante que nenhum anjo, em nenhum texto bíblico, cura ninguém. Nenhum anjo, em nenhum momento da Bíblia, não cura nenhuma pessoa. Os anjos são seres mensageiros. Nós podemos afirmar com convicção de que não havia um anjo? Não, não podemos. É uma discussão imensa, pessoas que têm uma formação grande conseguem discutir. Eu nem acho que eu tenho propriedade para conseguir fazer crítica textual, mas eu só quero destacar uma coisa: sendo um anjo que descia ali, ou sendo uma crença particular das pessoas, Jesus rompe com as duas ações, com as duas tradições. Se Deus mandava um anjo, o anjo descia, até a impressão que eu tenho pessoal é que não se parece com o Deus que servimos, porque o que acontece ali é uma competição, inclusive parece ser cruel, porque são paralíticos se arrastando para ver quem é o mais rápido para entrar no tanque. Esse homem aqui, que a Bíblia chama de enfermo, e nós deduzimos ser um paralítico, porque no momento da cura Jesus manda ele ficar de pé. Aí ele fica de pé e ele começa a andar. Então nós deduzimos ser um paralítico. Mas a Bíblia diz que ele era um enfermo, em nenhum momento a Bíblia chama ele de paralítico. Ele é um enfermo e ele está deitado numa cama. Lá tinha paralítico, a Bíblia afirma. Haviam muitos paralíticos, cegos, coxos. Nós não sabemos exatamente qual é a sua enfermidade. Até entendo que tem relação com a mobilidade reduzida, mas exatamente do que se trata não dá para saber, porque a Bíblia chama ele de enfermo. Qual que é a boa notícia de tudo isso? Bom, o local se chama Betesda, tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Um montão de enfermo aglomerado, buscando um lugarzinho na sombra, se livrando do calor, com a expectativa de entrar dentro de um tanque e ser curado e ser livre da sua enfermidade. Esse lugar é chamado de casa de misericórdia. O que eu percebo muitas vezes é que, na realidade do cristianismo e de muitas religiões, o que falta para muitas pessoas é a misericórdia mesmo. O nosso Deus é infinito em misericórdia. Esse homem, estando na casa de misericórdia, ele não conseguiu a misericórdia de ninguém, até ele ter um encontro com Jesus, até Jesus ir até ele. O segundo ponto que eu quero destacar: dias comuns podem ser extraordinários. Era mais um dia numa história de 38 anos. Eu tenho 34 anos de vida. Pelo semblante de vocês, a maior parte de vocês aqui tem muito mais do que eu estou vendo agora. E talvez muito mais do que esse homem aqui tem de doença. Gerou um constrangimento aqui coletivo, né? 38 anos enfermo, crendo que no movimento da água, se ele fosse mais rápido, se ele fosse o mais esperto, o mais ágil, se ele fosse, o primeiro a chegar ali, ele ia ser curado das suas enfermidades. Ah, mas não haviam curas? Lógico que haviam. Haviam pessoas curadas, lógico. Esse monte de doente está fazendo o que ali?
Eles criam que havia curas, haviam curas. Aí como você explica? Tem que ser Deus? Não, eu não acho que tem que ser Deus. Existe uma série de discussão em relação à cura que pode acontecer. Provavelmente você já viu idólatras sendo curadas, você já viu isso. E aí a gente não pode atribuir a Deus esse tipo de cura, esse tipo de manifestação. Mas independente do que, eu não quero me fixar a esse debate, porque nós não estamos debatendo teologicamente, eu não quero me fixar a isso. Eu quero mostrar que dias comuns podem ser extraordinários na nossa vida. A gente vem para mais um culto, é mais uma pregação, é mais um louvor. 38 anos, 50 anos, sei lá quanto tempo eu estou ouvindo a mesma coisa, é o mesmo texto, eu já conheço, já preguei a respeito, já ouvi pregações. Dias comuns podem ser extraordinários. Tudo depende da presença de Jesus. Era um dia comum para o paralítico do tanque de Betesda, mas era extraordinário aquele dia porque Jesus estava presente ali. Jesus vai até ele: você quer ser curado? Quer ser curado? Nicodemos não entende o que Jesus quer dizer, a mulher samaritana não entende o que Jesus quer dizer, e o paralítico no tanque de Betesda também não entende. Ele diz: eu não tenho ninguém para me pôr no tanque. Ninguém me põe no tanque. Percebe que às vezes as nossas tradições podem ser um empecilho para o agir de Deus. A forma como a gente acredita, como a gente tradicionalmente crê, pode se tornar um empecilho. Quando eu era adolescente, teve um momento na minha vida, foi mais ou menos com 14 anos, eu comecei a ler muito a Bíblia. E aí eu li o Novo Testamento em 27 dias. Eu li um livro do Novo Testamento por dia. Até hoje eu entendo que a conta era completamente desproporcional. Você pega livros com 20 e poucos capítulos, e Filemão tem um capítulo só. Então teve dia que eu passei o dia inteiro lendo, e teve outro dia que eu li em 5 minutos o texto. Mas foi um momento que eu estava buscando a Deus. Eu tinha um amigo que eu percebia na nossa conversa que ele estava se afastando. Ele era de uma igreja muito tradicional, nos costumes, no comportamento, no jeito. E aí eu chamei ele um dia, falei: vamos comigo na minha igreja? Aí ele falou: não, eu vou num dia que não tiver muita gente. Eu falei: o melhor dia para você é de terça-feira, é o dia que menos vai pessoas. E estava tendo terça-feira eram cultos de oração, e a escola bíblica era no domingo de manhã. Aí ele veio. Gente, para mim foi um culto tão abençoado, foi uma bênção tão grande. Aí nós saímos do culto e eu perguntei para ele: e aí, como foi? Você gostou? É diferente? Aí ele falou: seu pastor não deu a bênção apostólica no fim. Aí eu falei: e aí, não valeu? Aí ele: claro que não. Culto a Deus, no final tem que dar bênção apostólica. Eu era jovem, até fiquei chateado. Eu falei: eu vou falar para o pastor. Onde já se viu ele não dar a bênção apostólica no fim da reunião de oração? Um tempo depois a gente estava numa vigília. Aí tinha irmãos de várias denominações. Aí orando, aí tal, e um ora e o outro. E aí, vigília, perceba como é o nosso hábito. Quer dizer, vigília é um momento da gente falar com Deus, da gente buscar a Deus, da gente orar. Mas sinceramente, baseado na nossa tradição, o que a gente espera? A gente espera que alguém venha profetizar para a gente. A melhor parte da vigília, inclusive, é quando todo mundo fica quieto e alguém fica profetizando e falando e apontando o dedo. Por causa da nossa tradição, do nosso jeito de entender. Aí no final, passou para um presbítero aqui da nossa igreja. Ele não congrega mais aqui. É o presbítero Edivaldo, José Edivaldo. Presbítero, faz a oração de encerramento. Aí ele fez a oração, acabou. Aí a pessoa da outra igreja falou assim, que era o profeta que estava profetizando um monte de gente: pastor, Deus manda você dar a bênção apostólica. Deus mandou ele dar a bênção apostólica. Deus não mandou. É a tradição dos cristãos, é o nosso costume, é o nosso jeito. Esse homem está preso em tradições, em costumes, tão preso que ele não percebe que quem está falando com ele é Jesus.
Quantas vezes as nossas tradições impedem o agir sobrenatural do nosso Deus? Porque não fala igual a gente fala, porque não cumprimenta igual a gente cumprimenta, porque o comprimento do cabelo, o estilo da roupa. Provavelmente quem está me assistindo agora, de determinados grupos, não vai ouvir a minha palavra como sendo de Deus, porque não está com o estilo de roupa apropriado, o corte do cabelo e outras questões que fazem parte do cristianismo. Não adianta a gente ocultar isso, faz parte da gente. Nós podemos ser tão tradicionalistas quanto os fariseus eram. Nicodemos foi encontrar com Jesus de noite. Eu fico imaginando a vergonha dele depois que ele teve uma compreensão em relação a quem Jesus era. Foi falar com Jesus de noite, porque os fariseus não podiam saber que ele estava falando com esse rabino, com esse mestre, que causa desconforto para os religiosos. Em Atos capítulo 10, Deus se mostra 3 vezes para o apóstolo Pedro. 3 vezes para dizer: o evangelho é para todas as pessoas, inclusive para os gentios. 3 momentos, 3 visões iguais. Um anjo fala com Cornélio, ele manda mensageiro, chama o apóstolo Pedro, ele reúne um monte de gente na casa dele, o Espírito Santo desce sobre os gentios. Olha só que escândalo. Aí o apóstolo Pedro vai fazer um discurso. Qual que é o discurso dele? Justificando. Já que o Espírito Santo desceu sobre os gentios, então, aparentemente, parece que o evangelho é para esse povo que fala uma língua diferente da nossa, e que se veste diferente da gente, e que pensa diferente da gente. Anos depois, a igreja está crescendo em Antioquia. É o lugar onde eles estão. Pedro está ali de novo. O apóstolo Paulo está ali, Barnabé está ali, Pedro está tomando refeição, se divertindo, em comunhão com todos os irmãos. Aí chegam os irmãos da Judéia, tradicionalistas, judeus, e o Pedro começa a desprezar os irmãos gentios. Nossas tradições muitas vezes impedem o agir sobrenatural do nosso Deus. Aquele homem achava que tinha que ter um movimento das águas. As águas tinham que se mover, porque é assim que as coisas acontecem, é assim. Na religião dos fariseus, havia um lugar sagrado, um dia sagrado, uma pessoa sagrada, roupas santificadas. Jesus rompeu com tudo isso, ele rasgou o véu de cima a baixo. Não é de baixo para cima, não é o homem que se conecta com Deus, é Deus, é a partir de Deus até os homens. Hoje, nos dias atuais, provavelmente Jesus seria a pessoa que iria escandalizar a maior parte dos cristãos, porque ele não ia se portar como as pessoas pensam que ele deveria se portar. Provavelmente ele nem estaria aqui talvez pregando todos os dias, ele estaria num prostíbulo. Ele fez isso. Ele estaria falando com políticos que você nem gosta, com corruptos. Os mestres da lei perguntaram assim: ele se senta com pecadores e cobradores de impostos, com corruptos? Jesus iria escandalizar a maior parte dos cristãos dos dias atuais. Por quê? Por causa das nossas tradições e os nossos jeitos. Segundo ponto, Jesus fala para ele: você quer ser curado? E aí, isso aqui mexeu muito comigo. Eu não tenho ninguém. Ninguém me põe no tanque. Não tenho ninguém. 38 anos. Estou sozinho, eu não tenho ninguém. Ninguém me põe aqui. Se tem uma coisa que é péssimo para o ser humano, é o sentimento de solidão, de estar sozinho, de estar escanteado, desprezado, desqualificado das... Gente, um paralítico deitado, mendigando, é muito semelhante com o que a gente vê de pessoas com situação de rua hoje. A maior parte de nós fecha o vidro do automóvel, finge não ver,
prefere que não fale com você. Eu não tenho ninguém me põe no tanque, eu estou sozinho. Que sensação horrível. Outro ponto que eu quero destacar em relação a isso: sentir que você não tem ninguém não significa que Jesus não se importa com você. Jesus foi lá, ele não curou todo mundo, ele curou esse homem de 38 anos enfermo. Foi com ele. E eu acho maravilhoso ver na palavra de Deus que quem está se movimentando para nos salvar é o nosso Deus. Ele foi falar com a mulher samaritana, ele foi falar com Nicodemos, ele despertou isso no Nicodemos. Ele foi falar com esse paralítico, o paralítico nem sabia dele. As pessoas perguntaram: quem é que falou para você que você tem que carregar a sua maca? Eu não sei o nome dele. Não sei, ele mandou carregar, eu estou carregando, porque agora eu consigo andar, eu não andava. Essa semana eu postei um vídeo. Muçulmanos, 26 muçulmanos sequestraram um pastor em um local onde a igreja é perseguida. Levaram o pastor para dentro de um local. Aí o pastor lá, eles descobriram o rosto do pastor. Pastor, é o seguinte, em cima da mesa tinha pão e vinho. É o seguinte, Jesus apareceu para nós, nós começamos a ler o livro dele, e nós nos deparamos com um texto que diz que ele serviu pão e vinho para os discípulos. A gente não sabe como fazer, o senhor pode explicar para nós? É Jesus que está indo em direção aos caídos, aos pecadores, aos oprimidos, aos doentes. Nada do que fazemos pode atrair Jesus para nós. É Ele naturalmente que está atraído para nós. Ele que convocou essas pessoas. Esses irmãos, eles não sabem nem falar como a gente fala. Não sabem. E são irmãos em Cristo Jesus, crentes em Jesus, querendo aprender a respeito da Santa Ceia. É muito comum as nossas dores nos isolar. Pessoas magoadas, traumatizadas, pessoas que carregam uma dor, é muito comum ser hostil com outras pessoas, se defender de alguma forma, e se defendem com a mágoa, com rancor, com a ira. Quantas vezes a gente trata outras pessoas mal, mas quem está mal mesmo é a gente. Esse homem está ali isolado, se sentindo sozinho, magoado, triste. Talvez ele via alguém tentando levar um parente, um amigo, mas com ele isso não existe. Com ele isso não tem. E de repente seja a sua realidade atual. Uma dor, algo que te feriu, que te magoou, que você carrega, e isso vem se desdobrando ano após ano, dia após dia, mensagem após mensagem, e isso está ferindo você. O próximo ponto, Jesus manda ele se levantar, tomar a cama dele e caminhar. É interessante que o que não serve para nós, não serve para mais ninguém. Aquela esteira, de repente a gente poderia pensar: por que ele não deu essa esteira para algum outro enfermo que estava ali deitado? O que não serve para nós, não serve para outras pessoas. Eu já vi relatos de irmãos que são libertos do cigarro, e alguns falam: eu doei o cigarro. Não, queima esse negócio aí, não serve mais para você. Alguns derrubam o altar da idolatria, e ao invés de dar fim, de quebrar, de eliminar, eles entregam para outras pessoas. O que não serve mais para você, que rompe com as suas tradições, larga a mão disso, leva embora, não tem que entregar para outras pessoas. Jesus não fez ele se esquecer, inclusive. Talvez vocês já tenham visto na televisão um personagem icônico do meio cristão. Ele ora pelas pessoas, é uma de unção de Manassés. As pessoas esquecem dos seus pecados, dos seus sofrimentos. Eu não vejo amparo bíblico nenhum para isso, porque Deus permite cicatrizes em nós, para a gente se lembrar exatamente da onde Ele nos tirou, da onde Ele te chamou. Eu vi um pastor que ficou 13 anos sobre uma cadeira de roda.
Ele teve uma enfermidade séria e teve que ficar na cadeira. Um dia ele foi curado de uma forma espetacular, sobrenatural, diante da igreja. Aí as pessoas viam, não, nós vamos doar essa cadeira. Aí outros, não, nós vamos deixar a cadeira em cima do púlpito para mostrar para todo mundo. Aí o pastor, deixa eu falar um negócio. Essa cadeira ficou comigo 13 anos. Eu que vou falar para vocês onde essa cadeira vai ficar. Vai ficar do lado da minha cama. Todo dia de manhã, quando eu acordar, eu vou olhar e vou lembrar que um dia eu dependi dela, até o dia que Jesus disse basta. A partir desse dia eu não precisei mais dela. Jesus não apaga a nossa memória, Ele não traz amnésia para nós. Normalmente as nossas dores se tornam testemunhos. Nossas dores, mágoas, nossas fraquezas, nossa fragilidade se tornam ministérios. Outras pessoas começam a perceber. Gerou um transtorno grande entre os religiosos, porque não é um dia adequado para carregar mais do que 2 quilos debaixo do braço. E ele estava carregando. Perceba que eles não estão nem um pouquinho preocupados com a cura dele. É se ele está seguindo à risca o que eles falavam, o que eles ensinavam. Para a gente encerrar nessa noite, a equipe de louvor, por favor, vem aqui que nós vamos orar. Em Isaías capítulo 10, versículo 27 diz: o jugo será destruído por causa da unção. Normalmente nós traduzimos como unção. A palavra que foi traduzido como unção ali é shemen, é gordura. O que quebra a unção, o que quebra o jugo, é o crescimento, é o desenvolvimento, é a gordura do animal. Jugo é uma canga que era colocado sobre os bois, pesado, causava ferimentos, e esse peso, às vezes fazia o boi tropeçar, cair. Era um peso de trabalho. Deus está falando com Israel, dizendo: vocês vão crescer como o boi cresce, e caleja essa região onde é tocado pelo jugo, e a gordura, o crescimento irá despedaçar o jugo. Nós entendemos que o que quebra o jugo na nossa vida, o peso que carregamos, as dores, as mágoas, nós sempre compreendemos como sendo algo místico, diz respeito ao nosso crescimento e desenvolvimento. João capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nessa noite muitas pessoas vão ser livres do jugo que carregam, do peso que carregam, do peso que oprimia, que entristecia, que deixava doente, enfraquecido. Vamos nos colocar em pé, nós vamos cantar a Jesus, e na sequência eu vou fazer uma oração por você, pela sua família. Creia em Jesus, porque é possível que essa noite tão comum, tão natural, normal, pode ser algo extraordinário para você, para sua família.